Todas as pessoas que atuam na escola têm um importante papel dentro desta instituição. As relações que se tecem no dia a dia comunicam e ensinam sobre relacionamentos e afetos. Assume-se, mesmo que inconscientemente, o compromisso de transformar o outro. Os aspectos interativos, a intensidade dessas relações, o espírito de cooperação e colaboração, o esforço coletivo e individual fazem parte do currículo escolar. A forma como nos relacionamos com os alunos os influencia e motiva a aprender. Este é o segundo episódio da série Desconstruindo a Educação, uma série de educadores para educadores. No primeiro episódio, falamos sobre espaços e ambientes que educam. Mostramos uma perspectiva diferente de se relacionar com o ambiente escolar e fazer com que ele ganhe vida, reflita a identidade da escola e alunos e sua importância como terceiro educador. Mas acontece que aprender é uma atividade muito complexa, que demanda uma série de conexões com vários âmbitos da nossa vida, além desse que diz respeito ao espaço e ao ambiente. E hoje falaremos sobre um deles, as relações. Você já parou para pensar como as relações e as pessoas da comunidade escolar são essenciais para a aprendizagem? Como relacionamentos nos marcam em nosso percurso escolar? Será que só o professor ensina e o aluno aprende dentro da escola? E a família? Como a relação com ela influencia na aprendizagem? Afinal, como é que as relações influenciam na aprendizagem? Bom, eu acredito que a aprendizagem se dá por meio da interação com o outro. Eu trago as minhas vivências e experiências e compartilho com você, e vice-versa. Então, não tem como falar de aprendizagem sem falar, das relações, sem falar dos relacionamentos. Você já ouviu falar em currículo oculto? Currículo oculto diz respeito a conteúdos que o aluno aprende que não estão previstos em lugar algum, como, por exemplo, comportamentos, gestos, moralidade, ética, companheirismo, colaboração e cooperação, escuta. Preocupar-se em como toda a comunidade escolar se relaciona é preocupar-se com o currículo oculto. A gente sempre ouve dizer que ter os alunos no centro do processo de aprendizagem é fundamental. Mas só isso não basta. É preciso uma rede de conexões que tenha planejamentos, procedimentos, motivações que incorporem e levem em consideração maneiras de viver e conviver. É o conjunto de intensas relações entre três protagonistas centrais: professores, alunos e famílias. E se estamos aqui falando em relações, precisamos enxergar a responsabilidade que todos têm enquanto parte de várias relações. Construir relações é primeiramente confiar. Quando alunos, professores, famílias se relacionam, como consequência dessa interação, posicionamentos se modificam, argumentos novos surgem. Então a escola é para ser um espaço de diálogo, assim como as nossas casas, os nossos lares. E como a família pode estreitar a sua relação com a escola? Construir uma relação saudável, dialogar desde o dia em que a família visita a escola pela primeira vez. Conhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido, buscar conhecer que linha pedagógica essa escola trabalha. Como eu posso participar desse processo? Eu tenho espaço aqui dentro enquanto família? As famílias, elas vão continuar o trabalho que se iniciou na sala de aula, se iniciou na escola, em casa. E acho que durante essa pandemia, nós percebemos mais do que nunca o quão importante, o quão fundamental é o papel da família
no processo de ensino e aprendizagem das crianças e adolescentes. Eu acredito que a interação das famílias com a escola seja um dos principais elementos para o sucesso do processo ensino-aprendizagem. Quanto mais essa conexão for pautada pelo respeito, pela confiança e pela transparência, melhores são os resultados acadêmicos dos alunos. As crianças e os adolescentes, eles se sentem muito mais confiantes, muito mais seguros quando os pais têm uma relação positiva com a escola. E dessa forma, todas as pessoas envolvidas no processo ganham, né? Se estabelece uma relação saudável, uma relação onde a escuta faz parte do processo de acolhimento das famílias e as famílias, ao mesmo tempo, têm uma relação mais próxima com os professores, com os diretores e com toda a equipe pedagógica. Todas as pessoas só têm a ganhar com isso. Eu, como mãe, eu acredito que o papel da família na escola seja o papel de ser par daquelas pessoas que também são educadores dos nossos filhos como nós. A gente precisa estar sempre presente quando é solicitado, quando é necessário, mas deixá-los também livres para trilhar esse caminho sozinho e contar com a ajuda dessa rede de apoio que a escola se torna. Refinar habilidades de comunicação, compartilhar objetivos, investir na satisfação das relações interpessoais devem estar como alguns itens de prioridade no ambiente escolar. Reinventar continuamente a rede de comunicação e encontros que acontecem na escola e ao redor dela é um dos segredos para as relações darem certo. Porque é por meio dessas relações que se constroem, é que se abre espaço para momentos significativos que contribuem para o desenvolvimento de pessoas mais empáticas, amorosas e engajadas. É muito bom que a escola tenha um canal de atendimento facilitado aos pais, porque se eu sinto impedimento de entrar em contato com a escola, de ter uma conversa, eu acredito que quando eu tiver uma dificuldade, esse impedimento também vai acontecer. Então, se a escola facilita, se a escola tem um canal aberto, tem facilidade dos pais acessarem uma coordenadora, uma professora, eu acho que a gente fica mais seguro em poder confiar, em saber que a qualquer momento a gente vai poder contar com uma palavra, com uma explicação. E às vezes uma conversa rápida, um esclarecimento rápido, consegue tirar qualquer dúvida que a gente tenha na cabeça vendo de fora ou qualquer acontecimento que venha a ocorrer e a escola tenha presenciado e possa explicar para os pais com mais clareza. Então, ter esse canal de atendimento, conseguir acessar a esses profissionais com facilidade, eu acho muito importante. Criar também momentos em que os pais possam estar juntos como uma comunidade escolar, para trocar a experiência. Às vezes o que acontece na minha casa também está acontecendo na casa de outra mãe. E já as crianças podem estreitar suas relações com a escola, com a comunidade, com as famílias em vários momentos. Imaginem projetos de diversas áreas, de temas diversos, de cotidiano, que todos possam dar suas contribuições. E aí o espaço não é mais somente a sala de aula. O espaço é a escola, é a rua, é a comunidade, né? As relações, os vínculos afetivos mostraram-se tão relevantes que, se não fossem por eles, imaginem como teria sido enfrentar os desafios causados pela pandemia. É impossível a gente falar sobre tudo isso sem mencionar a importância do professor, da sua intencionalidade e de sua prática pedagógica. A forma como educadores constroem as relações com os alunos e articula isso com todos os saberes necessários para que os alunos avancem tem um grande impacto na aprendizagem. Essa relação entre professor e aluno precisa acontecer de forma afetuosa, de forma respeitosa. O professor é uma autoridade, precisa ter essa figura de autoridade, porém que não aconteça de forma autoritária, onde seus alunos, né, os aprendizes fiquem com medo, apenas digam sim para tudo. Não, o professor precisa promover
uma gestão também ali nessa sala de aula participativa, democrática, onde os seus alunos se sintam confortáveis, e sintam que têm voz, que eles são importantes e que eles são os agentes principais do seu processo de ensino-aprendizagem, que o professor está ali para facilitar, ele é um auxiliador, não detentor de todo o conhecimento. E precisa haver vínculo entre aluno e professor, porque não tem como, né, uma aprendizagem se dar plenamente, né, integralmente, de uma forma onde o aluno não se identifique com o professor, não se sinta seguro para arriscar, para errar, para assim então aprender. Então eu acredito que é extremamente necessário o professor ter vínculo e ter essa afetividade com os alunos. A escola entrou nas casas das crianças e dos adolescentes literalmente por meio da tecnologia e vice-versa. Então houve uma nova maneira de se relacionar, mas uma coisa ficou muito evidente: a importância da confiança, da amorosidade, da parceria entre todos esses envolvidos. Os professores têm um papel fundamental nesse processo todo, um papel ativo, transformador. É como se ele fosse um provocador de ideias que também aprende todos os dias com seus alunos e que sabe do tamanho da responsabilidade que é ser uma referência para suas crianças. E como ele constrói uma relação com seus alunos? Com a sua melhor escuta, com o seu melhor olhar, viabilizando projetos e discussões, e aí sim ele vai conseguir promover momentos de aprendizagem. É preciso enxergar a escola como se ela não tivesse muros, para que essas relações possam se dar mais organicamente. É mais simples do que imaginamos. Como nos relacionamos na escola pode sim ser simples. A simplicidade se dá por meio de propostas entre classes, organização de eventos realizados pelas crianças e adolescentes, em intervalos entre alunos de diferentes idades. Esses são alguns meios que as escolas podem planejar para que os estudantes se relacionem com mais gente e outras faixas etárias. Isso porque, fora da escola, não nos relacionamos com pessoas que sejam sempre da mesma idade que nós, não é mesmo? Quando falamos de escolas bilíngues e programas bilíngues, essa relação também precisa ser levada em consideração e articulada com as práticas pedagógicas. Já uma escola bilíngue precisa acolher essas famílias, fazer uma anamnese para saber qual o grau de proficiência dessas famílias, se elas já têm experiências com a língua, o porquê estão matriculando essa criança, esse adolescente numa escola bilíngue, quais são as expectativas dessas famílias em relação à aprendizagem, aprendizagem bilíngue, e também como precisa se orientar, ajudar essas famílias a como estimular a aprendizagem de uma nova língua, quais materiais oferecer, quais recursos oferecer em casa. Quando se trata do ensino de uma nova língua, principalmente, nós pais às vezes não temos conhecimento o bastante para poder ajudá-los quando eles precisam, ou então para notar essa evolução que eles estão tendo com a língua. Então poder ter certeza de que o trabalho vai ser bem feito, porque a gente confia, porque a gente acredita naquele método, nosso filho foi encantado por aquele método, ele se sente feliz dentro daquele lugar, a gente já sabe que o aprendizado vai ocorrer de uma forma natural e que eu não vou precisar ajudá-lo, ou se eu precisar ajudá-lo vai ser em questões mais fáceis, que eu consiga e que a escola me ajude a dar esse apoio para ele. Na minha opinião, as escolas bilíngues, elas já estão prontas para que isso aconteça, né? Nós vemos que as escolas bilíngues, elas proporcionam para as crianças atividades e momentos de colaboração, de cooperação, de empatia,
de escuta. Então, se nós estabelecermos também, né, a mesma relação com as famílias, todo o ambiente da escola vai se tornar um ambiente mais amoroso, um ambiente mais respeitoso, fazendo com que essas crianças tenham a possibilidade de viver uma vida acadêmica muito mais significativa. Não dá para negar. As relações que acontecem e nascem na escola afetam a todos. A forma como nos relacionamos com os alunos, famílias e professores reforça a construção da identidade de cada um deles por meio do reconhecimento dos pares e dos adultos. As relações na escola devem ser tão importantes a ponto de todos os envolvidos se sentirem pertencentes e autoconfiantes, participando ativamente das atividades da escola. No próximo episódio, falaremos sobre autonomia e participação na escola. Como será que realmente formamos sujeitos autônomos e críticos? O que é ser agente no ambiente escolar? Você não vai perder essa, não é mesmo?